Já se perguntou qual o sentido de tudo isso? Por que acordamos todos os dias, trabalhamos, lutamos, sofremos? E para quê? Será que existe realmente uma razão para estarmos aqui? Ou somos apenas acidentes cósmicos vagando num universo indiferente? Estas perguntas atormentaram Albert Camus durante toda a sua vida. E se eu te disser que este filósofo encontrou uma resposta surpreendente que pode transformar completamente sua maneira de enxergar sua própria existência? Fique até o final deste vídeo, pois vou revelar como a filosofia do absurdo pode ser a chave para uma vida autêntica e plena, mesmo diante do caos e da falta de sentido aparente do mundo. Bem-vindos a uma jornada filosófica que mudará sua perspectiva para sempre. Albert Camus nasceu em 1913 na Argélia, então colônia francesa, em uma família extremamente pobre. Perdeu o pai durante a Primeira Guerra Mundial, quando tinha apenas 1 ano de idade. Criado por uma mãe quase analfabeta e parcialmente surda, Camus experienciou desde cedo o que significa viver em condições adversas. Na adolescência, foi diagnosticado com tuberculose, doença que o acompanharia pelo resto de sua vida e o colocaria frente a frente com a possibilidade constante da morte. Estas experiências formaram a base do que viria a se tornar sua filosofia do absurdo. Mas o que é exatamente o absurdo segundo Camus? Para entendermos isso, precisamos primeiro reconhecer que existe um confronto fundamental entre 2 aspectos da nossa realidade. De um lado, temos o desejo humano por clareza, por sentido, por respostas definitivas sobre nossa existência. Do outro lado, temos um universo silencioso, caótico e aparentemente indiferente aos nossos anseios. O absurdo, segundo Camus, nasce justamente deste confronto, desta contradição entre nosso desejo por sentido e a recusa do mundo em nos oferecer qualquer resposta clara. Se você está sentindo que essa ideia ressoa com algo que você já experimentou, deixe nos comentários algum momento em que você sentiu esse confronto absurdo na sua própria vida. Compartilhe sua experiência, pois tenho certeza que muitos aqui já passaram por sensações semelhantes, mesmo sem dar a elas o nome de absurdo. A grande questão que surge então é: como devemos reagir diante dessa condição absurda? Se não existe um sentido inerente à existência, se somos apenas partículas em um universo indiferente, qual deveria ser nossa resposta? Muitos filósofos e pensadores antes de Camus chegaram a conclusões nihilistas ou pessimistas. Schopenhauer, por exemplo, via o sofrimento como a essência da vida. Nietzsche proclamou a morte de Deus, deixando a humanidade sem as antigas certezas metafísicas. A filosofia existencialista começava a florescer, mas Camus seguiria um caminho único. Camus identificou 3 respostas possíveis diante do absurdo: o suicídio físico, o suicídio filosófico e a revolta. O suicídio físico seria eliminar um dos termos do confronto absurdo, a própria consciência humana. O suicídio filosófico seria buscar refúgio em explicações transcendentes, religiosas ou metafísicas que dão um falso sentido para a existência. Mas para Camus, ambas essas respostas são formas de fuga, de esquiva diante do verdadeiro problema. É aqui que entra a terceira resposta, a que Camus considerava a única autêntica: a revolta. Mas continue assistindo, pois nos próximos minutos vou explicar exatamente como essa noção de revolta pode transformar não apenas sua visão filosófica, mas sua vida cotidiana, suas relações, seu trabalho e sua busca por felicidade. A revolta, para Camus, não é uma rebelião violenta, mas uma atitude existencial. É o reconhecimento lúcido da condição absurda e, ao mesmo tempo, a recusa em se render a ela. Em seu famoso ensaio, O Mito de Sísifo, publicado em 1942, Camus usa a figura mitológica de Sísifo como metáfora para a condição humana. Sísifo foi condenado pelos deuses a empurrar eternamente uma pedra até o topo de uma montanha, apenas para vê-la rolar novamente até a base, num ciclo sem fim e sem propósito. A imagem é clara. Nossas vidas muitas vezes parecem esse ciclo repetitivo e aparentemente sem sentido. Acordamos, trabalhamos, dormimos e repetimos tudo no dia seguinte. Mas é justamente na conclusão deste ensaio que Camus apresenta sua visão mais provocativa. É preciso imaginar Sísifo feliz. Esta frase, que se tornou um dos pilares de sua filosofia, sugere que, mesmo na ausência de um sentido transcendente,
mesmo na repetição aparentemente absurda da existência, podemos encontrar valor e até mesmo felicidade. Como isso é possível? É aqui que a genialidade de Camus se revela por completo. Para ele, a consciência do absurdo não deve nos levar ao desespero, mas sim à libertação. Quando aceitamos que o universo não possui um sentido inerente, somos libertados para criar nosso próprio sentido. A vida não tem valor porque foi designada por alguma força transcendente, mas precisamente porque nós decidimos valorizá-la. A psicologia existencial, que se desenvolveu em grande parte influenciada por estas ideias filosóficas, confirma o poder terapêutico desta perspectiva. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, chegou a conclusões semelhantes em sua logoterapia. Quando não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos, a encontrar um sentido mesmo nas circunstâncias mais adversas. Se você está acompanhando até aqui e sente que estas ideias têm o potencial de transformar sua própria visão da vida, aproveite para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe também nos comentários como você lida com momentos em que a vida parece não fazer sentido. Mas como essa revolta camusiana se manifesta na prática? Camus desenvolve essa ideia em outra de suas obras fundamentais, O Homem Revoltado, publicada em 1951. Nela ele argumenta que a revolta não é apenas individual, mas também tem uma dimensão coletiva e solidária. Revoltar-se contra o absurdo significa também revoltar-se contra a injustiça, contra o sofrimento desnecessário, contra tudo o que diminui a dignidade humana. É importante destacar que, para Camus, essa revolta não se baseia em uma moralidade transcendente ou em valores eternos, já que isso seria cair no suicídio filosófico que ele critica. Em vez disso, a revolta se baseia na própria condição humana compartilhada, na experiência comum do absurdo. Como ele mesmo escreveu, "Eu me revolto, logo existimos." Observe a transformação do famoso "penso, logo existo" de Descartes. Camus desloca o foco do individual para o coletivo, do pensamento para a ação. Vamos fazer uma pausa para resumir o que vimos até agora. O absurdo, segundo Camus, nasce do confronto entre nossa busca por sentido e um universo indiferente. Diante disso, temos três possíveis respostas: o suicídio físico, o suicídio filosófico, buscar refúgio em explicações transcendentes, ou a revolta. A revolta é a única resposta autêntica, e consiste em reconhecer o absurdo sem se render a ele, criando nosso próprio sentido através de nossas escolhas e ações. E é exatamente nesse ponto que chegamos ao aspecto mais inspirador da filosofia de Camus. Continue assistindo, pois vou mostrar como a noção camusiana de criar sentido pode se aplicar diretamente à sua vida cotidiana, ajudando-o a enfrentar crises existenciais, lidar com perdas e até mesmo encontrar motivação para seus projetos pessoais. Para Camus, criar sentido não é uma abstração filosófica, mas uma prática cotidiana. Em sua obra A Peste, publicada em 1947, ele ilustra através da ficção como os seres humanos podem encontrar significado mesmo nas circunstâncias mais devastadoras. A história se passa em Oran, uma cidade argelina atingida por uma epidemia de peste bubônica. Os personagens, especialmente o médico Bernard Rieu, enfrentam o absurdo da doença e da morte não com resignação, mas com ação concreta, cuidando dos doentes, organizando equipes sanitárias, lutando contra o sofrimento. É nessa ação concreta, nesse fazer, que podemos encontrar sentido mesmo diante do absurdo. Camus chamava isso de ética da quantidade, em oposição a uma ética da qualidade. Não se trata de buscar experiências transcendentes ou momentos de iluminação espiritual, mas de viver plenamente, multiplicar experiências conscientes, estar completamente presente em cada momento. Como ele escreveu, não se trata de viver melhor, mas de viver mais. Este aspecto da filosofia camusiana encontra paralelos impressionantes com certas correntes da psicologia contemporânea. A terapia de aceitação e compromisso, ACT, por exemplo, desenvolvida décadas depois das obras de Camus, enfatiza a aceitação das dificuldades da vida, não como resignação, mas como um primeiro passo para agir de acordo com nossos valores mais profundos. A psicologia positiva, similarmente, reconhece que o sentido não vem de evitar o sofrimento,
mas de engajar-se profundamente com a vida em todas as suas dimensões. Mas como aplicar essas ideias em nossa vida cotidiana? Camus nos oferece 3 caminhos principais, através dos quais podemos criar sentido: a criação artística, o amor e a luta por justiça. Vamos examinar cada um deles. Primeiro, a criação. Criar, seja arte, música, literatura ou qualquer outra forma de expressão, é dar forma ao caos. É impor ordem humana, mesmo que temporária, ao universo indiferente. Quando criamos, estamos afirmando nossa existência, deixando nossa marca. Não é necessário ser um artista profissional. Qualquer ato criativo, desde cozinhar uma refeição especial até construir uma estante, pode ter essa dimensão de criação de sentido. Em segundo lugar, o amor. Não apenas o amor romântico, mas todas as formas de conexão humana profunda. Para Camus, amar é reconhecer o valor intrínseco de outro ser humano em um universo que, em si mesmo, não atribui valor a nada. É um ato de resistência contra a indiferença cósmica. Quando amamos, estamos declarando que, mesmo sem um sentido transcendente, as conexões humanas têm valor, porque nós decidimos valorizá-las. E, finalmente, a luta por justiça. Este aspecto é particularmente importante na filosofia de Camus, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, quando ele se tornou uma voz ativa contra os totalitarismos. Lutar contra a opressão, contra o sofrimento desnecessário, é afirmar nossa solidariedade com outros seres humanos que compartilham nossa condição absurda. Se você está encontrando valor nestas reflexões, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos que também poderiam se beneficiar desta perspectiva. Na seção de comentários, conte-nos: qual destes 3 caminhos para criar sentido, criação, amor ou luta por justiça, ressoa mais fortemente com você? Agora, é importante destacar que a filosofia de Camus não é ingenuamente otimista. Ele não promete que essas estratégias eliminarão o absurdo ou tornarão a vida perfeitamente feliz. Pelo contrário, sua visão é de um otimismo trágico. Reconhecemos o absurdo. Sabemos que ele nunca será completamente superado, mas escolhemos viver plenamente mesmo assim. Como ele disse eloquentemente, no meio do inverno, aprendi que havia em mim um verão invencível. Esta perspectiva é extraordinariamente libertadora quando enfrentamos crises existenciais. Uma crise existencial geralmente ocorre quando nossas antigas fontes de sentido, sejam elas relacionamentos, carreiras, crenças religiosas, são abaladas ou desmoronam completamente. A perspectiva camusiana nos permite dizer: sim, não existe um sentido absoluto e garantido, mas isso nos liberta para criar nosso próprio sentido, para reconstruir nossas vidas de acordo com valores que nós mesmos escolhemos. O psicólogo existencial Irving Yalom identificou 4 preocupações fundamentais que todos enfrentamos: morte, liberdade, isolamento e falta de sentido. A filosofia de Camus oferece ferramentas poderosas para lidar com cada uma delas. Diante da morte, Camus nos convida não a negar nossa mortalidade, mas a usá-la como um lembrete para viver intensamente. Como ele escreveu, a morte é a única realidade, mas isso não é razão para odiar a vida. Quanto à liberdade, a perspectiva absurdista a reconhece em toda sua extensão e peso. Sem um sentido predeterminado, somos completamente livres para criar nossos próprios valores, o que é simultaneamente libertador e assustador. É o que Jean-Paul Sartre, contemporâneo de Camus, chamou de condenação à liberdade. Mas onde Sartre via essa liberdade com certa angústia, Camus a enxergava como uma oportunidade para a autenticidade. Sobre o isolamento, Camus reconhece nossa separação fundamental. Cada consciência é uma ilha, mas também enfatiza nossa solidariedade na condição humana compartilhada. Como ele escreveu em A Peste, o que aprendemos em meio às pragas é que há mais coisas a admirar nos homens do que a desprezar. Esta visão contradiz o niilismo e o pessimismo, frequentemente associados incorretamente à filosofia do absurdo. E quanto à falta de sentido, como já vimos, Camus transforma essa aparente maldição em uma bênção disfarçada, a liberdade para criar nosso próprio sentido. É importante distinguir o absurdismo de Camus do existencialismo de Sartre,
ou do niilismo de Nietzsche, com os quais é frequentemente confundido. Embora compartilhem certas preocupações, existem diferenças fundamentais. Sartre acreditava que podíamos superar o absurdo através de um projeto existencial radicalmente livre. Camus insistia que o absurdo nunca pode ser superado, apenas confrontado. Nietzsche proclamou a morte de Deus e a necessidade de criar novos valores. Camus concordaria, mas enfatizaria a revolta contra o sofrimento como base para esses valores. Uma das maiores contribuições de Camus foi mostrar que podemos encontrar alegria mesmo sem esperança transcendente. Em seu primeiro ensaio filosófico, O Avesso e o Direito, ele escreve sobre as simples alegrias que experimentou em sua juventude na Argélia: o sol, o mar, a amizade. Essas experiências imediatas, sensoriais, tornam-se fontes de valor num mundo sem sentido transcendente. Pare por um momento e pense: quais são as pequenas alegrias que você experimenta no seu dia a dia, mas talvez não valorize suficientemente? Talvez o gosto do seu café da manhã, uma brisa fresca no rosto, o sorriso de um estranho. A filosofia de Camus nos convida a estar plenamente presentes nessas experiências, reconhecendo-as como fontes de sentido que não precisam de justificativa além de si mesmas. Agora, vamos abordar uma questão crucial: como a filosofia do absurdo se aplica a momentos de profundo sofrimento ou perda. Camus não oferece consolo fácil ou promessas de recompensa além da vida. Em vez disso, ele nos convida a uma lucidez corajosa. Em O Mito de Sísifo, ele escreve: não há amor à vida sem desespero de viver. Aceitar o absurdo significa abraçar tanto a beleza quanto o sofrimento da existência, sem tentar escapar de nenhum dos dois. No livro A Peste, o personagem Tarrou expressa uma das ideias mais profundas de Camus. Posso dizer que neste mundo existem pestilências e existem vítimas, e na medida do possível, precisamos nos recusar a ficar do lado da pestilência. Esta afirmação ilustra como, para Camus, a revolta não é apenas uma atitude filosófica abstrata, mas um compromisso ético concreto. Mesmo sabendo que não podemos eliminar completamente o sofrimento do mundo, ainda assim, devemos nos posicionar contra ele. Essa filosofia de Camus é particularmente valiosa em nossos tempos de crises globais. Pandemias, guerras, crises climáticas. Diante de problemas tão vastos que nos fazem sentir impotentes, a tentação é cair no niilismo ou na apatia. Mas a postura camusiana sugere algo diferente. Reconhecer a magnitude dos problemas sem se render a eles, agir mesmo sabendo que nossas ações podem ter efeitos limitados. Como ele escreveu, a luta em si em direção às alturas é suficiente para preencher o coração de um homem. A psicóloga Susan David, em seu trabalho sobre agilidade emocional, chegou a conclusões notavelmente semelhantes às de Camus, embora por caminhos diferentes. Ela argumenta que a coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Da mesma forma, para Camus, a felicidade não é a ausência do absurdo, mas a capacidade de viver plenamente apesar dele. Esta perspectiva tem implicações profundas para como lidamos com fracassos e decepções. Numa cultura obcecada com sucesso e positividade tóxica, somos frequentemente encorajados a negar ou minimizar nossas experiências negativas. A filosofia do absurdo, ao contrário, nos convida a uma honestidade radical. Sim, falhamos. Sim, sofremos. Sim, eventualmente morreremos. Mas essas verdades, longe de nos paralisar, podem nos libertar para viver mais autenticamente. Quando aceitamos o absurdo, deixamos de esperar que o universo seja justo ou que nossos esforços sejam sempre recompensados. Esta aceitação nos protege contra a amargura e o ressentimento que surgem quando a vida não corresponde às nossas expectativas. Como o psicólogo Viktor Frankl observou após sua experiência nos campos de concentração, aqueles que sobreviveram psicologicamente não foram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que conseguiram encontrar sentido, mesmo nas circunstâncias mais terríveis. Se você está acompanhando até aqui e sente que esta perspectiva pode ajudá-lo a lidar com suas próprias lutas, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar destas reflexões. E se tiver uma história sobre como encontrou sentido em momentos difíceis, deixe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outros que estão passando por situações semelhantes.
Uma das críticas frequentes à filosofia do absurdo é que ela poderia levar ao hedonismo ou ao egoísmo. Se não há sentido inerente, por que não viver apenas para o prazer imediato? Mas Camus responde a essa crítica em O Homem Revoltado. A revolta contra o absurdo inclui necessariamente uma dimensão ética baseada na solidariedade humana. Como ele escreve, a partir do momento em que reconheço o absurdo que me separa do ser que amo, ele se torna minha razão para viver. É importante ressaltar como a trajetória pessoal de Camus moldou sua filosofia. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele participou ativamente da resistência francesa contra a ocupação nazista, arriscando sua vida. Mais tarde, posicionou-se contra o colonialismo francês na Argélia, sua terra natal, mesmo quando isso o colocou em conflito com outros intelectuais de esquerda. Para Camus, a filosofia não era um exercício acadêmico abstrato, mas um guia para a ação concreta no mundo. Em seus últimos anos, Camus estava trabalhando em um romance autobiográfico, O Primeiro Homem, que permaneceu inacabado devido à sua morte prematura em um acidente de carro em 1960, aos 46 anos. O manuscrito, encontrado no próprio local do acidente, foi publicado póstumamente e revela uma dimensão da filosofia camusiana raramente discutida: a importância da memória e da história pessoal na criação de sentido. Nesta obra, Camus explora suas origens humildes, sua relação com a mãe e sua busca por uma figura paterna. Seu pai biológico morreu quando ele era apenas um bebê. É como se, ao final de sua vida, ele tivesse voltado ao ponto de partida, reconhecendo que nossa capacidade de criar sentido está profundamente enraizada em nossas histórias pessoais, nas memórias que carregamos. Esta perspectiva encontra paralelos na psicologia narrativa, que vê a construção de identidade como um processo de organização de experiências em uma narrativa coerente. Como observou o psicólogo Dan McAdams, nós somos as histórias que contamos sobre nós mesmos. Ao narrar nossa experiência do absurdo, ao integrá-la em nossa história pessoal, já estamos de certa forma criando sentido. A morte prematura de Camus é, ironicamente, um exemplo do próprio absurdo que ele descreveu. Repentina, sem sentido intrínseco, uma demonstração da indiferença do universo. No entanto, o legado que ele deixou, sua revolta através da literatura e do pensamento filosófico, continua a inspirar gerações, exemplificando sua própria filosofia sobre a criação de sentido através da obra. O que torna a filosofia de Camus particularmente relevante para nós hoje é que vivemos em uma época que alguns chamam de pós-verdade, onde narrativas tradicionais de sentido, religiosas, políticas, científicas, perderam parte de sua autoridade. O mundo contemporâneo, com sua sobrecarga de informações e constantes mudanças, pode intensificar a experiência do absurdo. Como encontrar orientação em um mundo onde tudo parece relativo e transitório? A resposta de Camus seria, precisamente aceitando essa condição, sem buscar falsas certezas, mas também sem cair no relativismo nihilista. A lucidez que ele propõe nos convida a reconhecer tanto os limites do conhecimento humano, quanto a necessidade de agir mesmo diante da incerteza. Nas palavras do escritor e filósofo contemporâneo Alain de Botton, que foi influenciado por Camus, uma das marcas de nosso tempo é que não acreditamos mais em progresso, mas também não acreditamos em apocalipse. Estamos suspensos entre a esperança utópica e o desespero total. Esta suspensão é precisamente a condição absurda descrita por Camus, e sua filosofia nos oferece ferramentas para habitá-la com dignidade e até mesmo alegria. Se você está achando essas reflexões valiosas, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seus comentários são fundamentais para mantermos essa comunidade de pensamento crítico e crescimento pessoal. Agora, vamos examinar as implicações práticas da filosofia de Camus para a busca da felicidade. Para a maioria das filosofias e religiões tradicionais, a felicidade está ligada à descoberta ou realização de algum propósito transcendente. Mas e se, como sugere Camus, não existe tal propósito? Ainda é possível ser feliz? A resposta de Camus é surpreendente. Sim, a felicidade é possível, e talvez até mais autêntica, quando não depende de falsas promessas ou consolos metafísicos. Em seu ensaio Núpcias, ele descreve momentos de pura alegria, experienciados em conexão com a natureza. Contemplando o mar Mediterrâneo, sentindo o sol na pele,
observando as ruínas antigas sob o céu estrelado. Esses momentos de acordo perfeito com o mundo não exigem justificativa ou explicação transcendente. São valiosos em si mesmos. Esta visão de felicidade tem muito em comum com o conceito de flow desenvolvido pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. O estado de flow ocorre quando estamos completamente imersos em uma atividade, perdendo a noção do tempo e do ego. Para Camus, esses momentos de imersão completa na experiência presente, seja através da arte, da conexão com a natureza, do amor ou da luta por justiça, são onde encontramos não apenas sentido, mas também felicidade. É importante ressaltar que esta felicidade não é a felicidade superficial e constante vendida pela indústria de autoajuda. É uma felicidade lúcida, que incorpora tanto a alegria quanto o sofrimento, o belo e o terrível. Como Camus escreveu, no centro do meu trabalho há um sol invencível. Este sol, símbolo de clareza, vida e alegria, brilha precisamente porque reconhecemos a escuridão que o circunda. A psicanálise contemporânea, especialmente as abordagens que incorporam elementos da filosofia existencial, reconhece o valor terapêutico desta aceitação da dualidade. O psicanalista britânico Adam Phillips sugere que a saúde mental não consiste em evitar o sofrimento, mas em desenvolver uma relação mais complexa e tolerante com nossas próprias experiências, incluindo as dolorosas. Um aspecto pouco discutido da filosofia de Camus é sua ênfase no corpo e na experiência sensorial. Em uma tradição filosófica ocidental que frequentemente privilegiou a mente sobre o corpo, Camus insiste na importância de nossa existência corpórea. Não somos apenas seres pensantes, mas seres encarnados que sentem, desejam, sofrem e encontram prazer através do corpo. Essa dimensão carnal da existência é outra fonte de sentido e alegria em um mundo absurdo. Esta perspectiva encontra paralelos em práticas contemporâneas de mindfulness e terapias somáticas, que enfatizam a reconexão com o corpo como caminho para o bem-estar psicológico. Como observou o neurocientista Antônio Damasio, a consciência não é puramente racional, mas fundamentalmente entrelaçada com nossas experiências corporais e emocionais. Se esta perspectiva sobre felicidade e corpo está ressoando com você, deixe seu like e compartilhe sua própria experiência nos comentários. Como você encontra momentos de conexão plena com o presente em sua vida? Uma questão frequentemente levantada sobre a filosofia do absurdo é sua relação com a religião. Camus era ateu? Sua filosofia é necessariamente antirreligiosa? A resposta não é simples. Camus certamente rejeitava qualquer forma de suicídio filosófico, a tentação de escapar do absurdo através de consolos metafísicos ou religiosos. No entanto, ele mantinha um diálogo respeitoso com figuras religiosas de seu tempo e reconhecia a profundidade das questões levantadas pelas tradições espirituais. Em uma de suas obras mais famosas, A Queda, Camus explora a figura de um juiz penitente chamado Jean-Baptiste Clamence, que passa por uma crise existencial após falhar em ajudar uma mulher que se afoga. Esta narrativa pode ser lida como uma exploração das tensões entre moralidade secular e religiosa, e como ambas podem falhar quando não reconhecem plenamente a condição absurda. O filósofo contemporâneo Charles Taylor argumenta que vivemos em uma era secular, onde tanto a crença quanto a descrença são opções, não certezas inquestionáveis. Neste contexto, a perspectiva de Camus oferece um caminho intermediário, reconhecendo a profundidade das questões espirituais sem recorrer a respostas transcendentes que, para ele, seriam formas de escapismo. Para muitos leitores contemporâneos, a obra de Camus oferece um tipo de espiritualidade sem Deus, uma maneira de abordar questões de significado, valor e transcendência sem necessariamente adotar crenças sobrenaturais. Como observou o filósofo André Comte-Sponville, um ateu pode preservar muitos dos valores e experiências tradicionalmente associados à espiritualidade, incluindo o espanto, a gratidão e o amor. Qual é, então, o legado final de Camus para nós hoje? Talvez sua contribuição mais importante seja a possibilidade de um heroísmo cotidiano, a ideia de que enfrentar o absurdo com lucidez e coragem, sem recorrer a falsas consolações, é um ato heróico acessível a todos nós.
Não precisamos realizar feitos extraordinários ou transformar radicalmente o mundo para viver uma vida significativa. Precisamos apenas estar presentes, engajados e conscientes. Como escreveu Camus em O Mito de Sísifo, a própria luta para os cumes é suficiente para preencher um coração humano. É preciso imaginar Sísifo feliz. Esta imagem final, Sísifo consciente de sua condição, mas ainda assim encontrando alegria em sua existência, é talvez o símbolo mais poderoso da filosofia camusiana. Nos últimos anos, à medida que enfrentamos crises globais como mudanças climáticas, pandemias e polarização política, a perspectiva de Camus se torna cada vez mais relevante. Essas crises intensificam nossa experiência do absurdo. Confrontamos a fragilidade da existência humana e a inadequação de nossas estruturas de sentido tradicionais. A resposta camusiana não é desespero nem escapismo, mas um engajamento lúcido e solidário. O psicólogo e filósofo Erich Fromm, em seu livro A Arte de Amar, chegou a conclusões semelhantes às de Camus, embora por caminhos diferentes. Para Fromm, o amor não é primariamente um sentimento, mas uma prática, um compromisso ativo com o bem-estar do outro. De forma semelhante para Camus, a revolta não é apenas uma postura filosófica, mas uma prática concreta de resistência ao sofrimento. Antes de concluirmos, vale a pena refletir sobre como podemos aplicar estas ideias em nossas vidas cotidianas. Não se trata de memorizar conceitos filosóficos, mas de incorporar certos princípios em nossa maneira de existir no mundo. Primeiro, a lucidez. Reconhecer o absurdo sem tentar negá-lo ou escapar dele. Isto significa confrontar nossas limitações, nossa mortalidade, as injustiças do mundo, sem recorrer a falsas consolações. Segundo, a revolta, não no sentido de rebelião violenta, mas de recusa em se submeter passivamente às condições que diminuem a dignidade humana. Esta revolta se expressa na criação, no amor e na luta por justiça. Terceiro, a alegria lúcida, aquela que não depende de falsas esperanças ou negação do sofrimento, mas emerge da plena aceitação da vida em todas as suas dimensões. Como escreveu Camus, devemos conceber Sísifo feliz. Se esta filosofia ressoa com você, se você sente que pode encontrar orientação nela para seus próprios momentos de absurdo e crise existencial, convido você a aprofundar seu conhecimento lendo diretamente as obras de Camus, O Mito de Sísifo, O Homem Revoltado, A Peste, entre outras. As palavras deste filósofo-artista continuam a iluminar nosso caminho através do absurdo, mostrando que podemos encontrar sentido, dignidade e até mesmo felicidade sem negar a realidade fundamental de nossa condição. Lembre-se sempre, no coração do absurdo, na ausência de um sentido predeterminado, somos livres para criar nosso próprio sentido. E nessa criação, nessa revolta contra a indiferença do universo, podemos descobrir nossa humanidade mais profunda. Se este vídeo foi valioso para você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem possa se beneficiar destas reflexões. Nos comentários, conte-nos sua própria experiência com o absurdo e como você encontra sentido em sua vida. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando as grandes questões da existência humana.